aos irmãos que estão aqui presentes nesta casa, tomando todos os cuidados, distanciamento, uso de máscara, aos nossos queridos irmãos que estão de casa nos ouvindo através do Facebook, através do Instagram. É uma alegria imensa estar nessa casa. Esta casa que há 30 anos atrás foi a minha primeira vez dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita. Naquela época, grávida da nossa primeira filha, que fez há pouco tempo 29 anos, eu vim aqui, eu na época católica, trazida pela minha mãe católica, vim aqui porque minha mãe tinha uma grande amiga. Elas casaram na mesma época e eram vizinhas aqui na Parada 46, como se dizia naquela época. E a minha mãe e o meu pai moravam na Rua São Francisco. Se não me engano, e a memória não me falha, elas foram até madrinhas de casamento uma da outra. E a amiga da minha mãe era a dona Darcila. Naquela época, em 1990, tinha os cursos aqui nesta casa e a minha mãe então me trouxe para aprender bordado, afinal de contas, naquela época minha mãe era ingênua e não sabia que eu não tinha nenhuma aptidão para trabalhos manuais. Mas enfim, foi uma alegria imensa. Essa casa e esse tema referenciando humildemente a mim tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Porque essa casa novamente, lá em 2003, me acolheu de novo, um momento muito difícil na minha vida, onde eu fui socorrida, acolhida com muito amor, sem perguntar a minha procedência, sem perguntar de onde eu vim. E depois, em 2004, foi aqui a primeira vez que eu vim com meu esposo Pedro. Então, às vezes, alguns casais vão jantar fora, vão no cinema, e eu e meu esposo, então, o primeiro programa juntos, enquanto namorados, aliás, no dia dos namorados, viemos a esta casa. E tem tudo a ver com o capítulo de hoje. Não saiba a vossa mão esquerda o que deu a vossa mão direita, pois os trabalhadores desta casa que nos ouvem hoje não tinham a menor ideia destes relatos, mas eles têm tamanha importância na nossa vida, porque aqui nós fomos tão bem acolhidos sempre, e hoje é uma alegria imensa pela primeira vez, como trabalhadora da doutrina, estar aqui, tendo a oportunidade e tendo a caridade de vocês todos, pessoalmente e pela internet, de nos ouvirem. Então, este capítulo, ele tem muitos itens. Nós não conseguiríamos falar sobre todos, porque é um capítulo muito belo, mas também extenso. Mas nós preparamos alguns deles para falar, sim, com muito amor e com muito carinho. Mas vamos citá-los. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperanças de retribuição, instrução dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Peço a licença aos irmãos para ler um trecho do nosso Evangelho, então, neste capítulo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam já a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita,
a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Então, irmãos, a sublime verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra um meio de parecer ele mesmo beneficiado. Do que a gente está falando? Quem de nós, quando tem a oportunidade de auxiliar algum irmão, eu fico me perguntando e convido os irmãos a todos para refletirem, quem será que fica mais feliz? Porque no Evangelho nos cita a esmola no sentido que era utilizado na época de Jesus. Os irmãos, se estavam na feira e deixavam, por exemplo, uma fruta ou um legume cair, eles não podiam juntar, eles não deviam, eles eram orientados a não juntar, porque aquilo que caiu no chão era a esmola para os pobres e para as viúvas, bem como aqueles que faziam os plantios, os agricultores, eram orientados a fazer a colheita somente do meio, porque das pontas era reservado então aos pobres e às viúvas. Mas e a alegria que nós sentimos quando nós temos a oportunidade de auxiliar alguém? Mas o auxílio não pode se equivocar com a ostentação. Quem tem os acessos às nossas redes sociais, por exemplo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aquelas fotos, uma chargezinha que tinha, um desenho que tinha, de uma foto de a família bem abastada tirando selfie, doando alimentos, e ao lado um irmão estropiado, maltrapilho, mal vestido, lhe estendendo a mão pedindo a caridade e eles chutando, empurrando. Ou seja, esse desenho, essa charge nos dava a ideia de que para ostentar, para que os outros vejam, a gente sai bonito na foto, mas quando de verdade somos convidados muitas vezes a praticar a verdadeira caridade, nós empurramos, nós repelimos. E ainda há aquele período da nossa pequena ignorância, no sentido de ignorar, no sentido de não saber, quando nós nos dedicamos a dar alguma coisa material a alguém, mas queremos ter domínio sobre o que a pessoa fará. Sempre me lembro com muito carinho do nosso irmão Luiz Carlos, acho que é o nome dele, lá de Guaíba. Uma vez, vindo ao nosso querido Giac, ele disse que, ele usou uma expressão forte, ele disse que ele era burro, no sentido de que, um tempo atrás, ele estava numa sinaleira e uma pessoa lhe pediu uma moeda. E ele automaticamente pensou, só ele, nós não fazemos isso nunca. Ele automaticamente pensou, eu não vou lhe dar essa moeda, porque eu não sei o que essa pessoa fará com essa moeda. Mas a verdadeira caridade consiste de nós entregarmos, de nós doarmos e de nós não queremos ser os detentores de o que a pessoa fará com aquilo que nós lhe doamos. O Evangelho nos fala sobre a mão esquerda não saber o que faz a direita, no sentido de nós não sabermos quantas vezes fizemos alguma caridade, quantas vezes fizemos alguma bondade. E eu faço um convite novamente para a nossa reflexão. Nós sabemos quantas vezes nós caminhamos hoje? Nós sabemos hoje quantas vezes nós respiramos? Será que algum de nós sabe, na última hora, quantas vezes bateu o nosso coração? E é uma das metáforas que nos traz o Evangelho, onde Jesus nos diz que a nossa mão não saiba o que a outra faça, que nós tenhamos tanto amor, tanta benevolência, tanta caridade verdadeira dentro de nós, que uma mão nem saiba o que a outra faça. Que a gente seja realmente e de verdade
e com o verdadeiro amor, caridoso, entregue, seguindo os ensinamentos de Jesus. Aliás, a verdadeira caridade, ela não tem religião. Peço novamente a permissão de vocês para uma breve leitura. No livro Inteligência Espiritual, Vinícius Lima Lousada, o nosso irmão traz um relato do benfeitor espiritual Camilo, onde ele diz: o materialismo penetrou o seio das instituições religiosas inauguradas no mundo, e elas passaram a ser governadas pelo espírito de astúcia, de engodos, de exploração sentimental, de irracionalidade, e quase tudo que se costuma buscar nas casas de fé tem sido o auxílio divino para a melhora da vida material, que enseje a chance de ter, de adquirir, de comprar, de consumir, de ganhar mais, no afã de se construir o reino dos céus aqui mesmo, por entre os mexinflórios da terra. O que são os mexinflórios? São as coisas que não são importantes. Ou seja, desse modo, fica nítido que a invasão do materialismo no âmbito das relações humanas com o sagrado faz com que as religiões desnaturem o seu propósito original de conectar o indivíduo com a causa primária, auxiliando-nos no seu processo de espiritualização. Por sua vez, passaria pelo despertar paulatino das consciências às leis divinas. Este relato está no capítulo 4, onde fala o papel das religiões no mundo em transição. Então, do que está falando isso? Que muitas vezes nós estamos nos desligando das coisas da espiritualidade, que nós estamos nos apegando muitas vezes apenas ao materialismo e nos esquecendo do motivo verdadeiro pelo qual nós estamos aqui, que nós ganhamos esse presente de Deus, que foi reencarnar. Importante dizer que aqui, tanto no Evangelho quanto nesta reflexão do livro Inteligência Espiritual, ninguém está falando que nós, enquanto trabalhadores, que aliás nós devemos ressaltar a lei de trabalho, ela é muito importante e indispensável para a nossa evolução, e é muito justo com o nosso trabalho nós temos sim condições de nos dar um lar confortável, aqueles que o podem, o automóvel, aqueles que o podem, o passeio, aqueles que o podem, uma casa com alguns confortos ou com uma alimentação um pouco melhor, aqueles que o podem, e não tem nada de errado, tá tudo bem e tá tudo certo. O que nós não podemos fazer é usar a nossa fé, não é isso que está em pauta. Nós não queremos através da fé barganhar questões materiais. Tá? Então, é certo que Deus nos deu a lei do trabalho para trabalharmos e sermos merecedores, e é claro que nós somos convidados a cada dia para desenvolvermos em nós automaticamente o amor, automaticamente o desejo de fazer o bem, automaticamente o desejo de nos transformarmos. E aqui eu vou falar, dentro deste capítulo, de uma coisa que nós, espíritas, falamos muito, mas que somos convidados todos os dias a colocá-la em prática, que é a reforma íntima. E o que é a reforma íntima? O que vem, de onde vem a reforma? Nesta pandemia, aqueles de nós que estão mais em casa, devido aos nossos trabalhos, aqueles que ainda têm o seu trabalho, aqueles que felizmente ainda têm a sua remuneração, aquelas famílias onde a esposa, o esposo tem a oportunidade de fazer o seu trabalho de casa, ou seja, o home office. Há algumas famílias que
o home office é das 8 às 18 e, pelo menos nós, nas nossas relações pessoais, temos amigos e amigas que decidiram fazer reforma na casa. Ou seja, é apregado lá na geladeira uma listinha. Então, se o esposo está no home office e a esposa está trabalhando fora, se a empresa está trabalhando normal, existe a lista da reforma. E aí, cada dia, quando a gente era pequena, que o pai deixava uma tarefa, que tinha que capinar um pedacinho do pátio, que tinha que lavar um tanto de louça, essa é a impressão que dá em alguns dos nossos amigos, porque as esposas querem as reformas de casa, mesmo o pessoal trabalhando no home office. Então, reforma faz o quê? Quando a gente faz alguma reforminha lá na nossa casa, por menor que seja, não dá uma bagunça, né? A gente faz uma sujeira, tira as coisas antigas do lugar, daí refaz, reconstrói, arruma, enfeita, deixa bonito, deixa mais perfumado. Às vezes a reforma é uma floreira na nossa casa e a gente coloca lá e fica mais bonito, a casa fica mais cheirosa, a gente sente mais ânimo quando consegue fazer alguma pequena reforma. Se a gente não tem grana para fazer esse tipo de reforma, a gente troca um móvel de lugar. Por que a gente está falando sobre isso? Porque o convite da reforma íntima, ele também acontece assim. Nós precisamos tirar aquilo que a gente precisa transformar e plantar plantas perfumadas dentro de nós. E a caridade, o amor, o respeito, o perdão, a benevolência estão diretamente ligadas à nossa reforma íntima. Dando continuidade em alguns tópicos deste nosso capítulo, nós temos aqui o óbolo da viúva. Quando relata então Jesus observando, né, sempre nas praças, as pessoas, os grandes senhores, aqueles com as roupas mais bonitas, mais enfeitadas, com mais franjas, para demonstrar até as suas posses, fazendo grandes doações de moedas. E de repente, lá no meio da multidão, tem uma irmãzinha que vai e deposita as suas moedas. E Jesus, então, num diálogo com os seus, ele pergunta: quem tem mais, qual a doação que tem mais valor? É importante todos nós sabermos que todas as doações são importantes, mas naquele momento de verdadeira caridade, de verdadeira entrega, qual é mais importante? E aí Jesus então relata que a viúva pegou tudo o que tinha, mesmo para o seu sustento, e doou, entregou, por fé, por verdadeira entrega, por acreditar que ela estava doando o seu melhor. E muitas vezes nós, e vocês vão me perdoar, irmãos, porque eu uso muito a expressão do nós, mas se vocês não se encaixam nisso, que fica só para mim. Mas muitas vezes nós acabamos doando, entregando aquilo que está sobrando, que é o que relata o Evangelho. Isso me lembra um exemplo que já ouvi em algumas falas de alguns irmãos, aqui também, de relatar daqueles momentos como agora, dentro da pandemia, por exemplo, nós temos visto tantos gestos bonitos, tantos irmãos se reunindo e de verdade, verdadeiramente, com todo o seu amor, abnegação e entrega, fazendo buscas de alimentos nas casas, doação de alimentos para tantos dos irmãos, buscando colchões, buscando cobertas nesse frio intenso que a gente teve, que não foram tantos dias, mas que o frio foi intenso, buscando roupas, incêndios que aconteceram dentro da nossa alvorada, e as pessoas se mobilizaram, as pessoas de verdade se preocuparam e se entregaram. E a gente sente o amor verdadeiro nestas ações. Mas dentro, no detalhe, no pormenor, algumas vezes, mesmo sem pandemia, em outras situações, que nós já conseguimos nos desprender dos nossos egoísmos e a gente então pensa: hoje eu vou abrir meu guarda-roupa, vou tirar bastante coisa, vou abafar, sendo a pessoa mais caridosa, e vou doar tudo que eu não quero.
Detalhe, é em pleno inverno e a pessoa tira só as roupas de verão e doa. E aí eu me pergunto, será que isso foi uma caridade verdadeira minha? Ou eu fiz uma limpeza no meu guarda-roupa? Ou o contrário, né? A gente está em pleno verão e aí a gente faz aquela limpeza que às vezes a gente faz e tira só as roupas de inverno. Porque no verão, gente, as pessoas também precisam de doação de roupas. Até porque muitos destes irmãos, alguns vivem em condições realmente precárias de higiene. E cada um de nós, a seu tempo, precisamos respeitar a necessidade dos irmãos. Mas então, quando nós doamos, quando nós nos permitimos doar e entregar, será que nós estamos verdadeiramente doando com amor, com carinho, com respeito? Ou será que nós estamos apenas nos livrando daqueles excessos que estavam nos atrapalhando? Como aqui nós não somos mestres e tão sabedores de tudo, estamos junto de vocês todos, fazendo reflexões acerca das nossas próprias ações. A caridade filial e a caridade moral. Então, novamente, peço licença a vocês e vou ler um trechinho do livro do Código do Monte. E quando a gente lê um trecho desse livro, para nós é muito forte, porque às vezes, alguns de nós ainda equivocados, nos achamos superiores ou encontramos alguns irmãos que às vezes se encontram achando que são um pouco melhores pela sua condição financeira, estratégica, social, e aí nós nos deparamos com Jesus. Então, do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indescritível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Aqui uma citação sobre o Sermão do Monte. Quem poderia imaginar que um simples galileu que andava de sandálias, que era conhecido como um carpinteiro e que preferia a companhia de pescadores e até mesmo de pessoas consideradas de má vida, iria ditar a mais bela página moral da humanidade? Desenvolver virtudes é como escalar uma montanha, desde a base até o topo. Há um caminho de ascensão através do esforço. Como toda a subida, ela é árdua e cheia de sacrifícios. E só tem valor o que conquistamos com trabalho e persistência. De outra forma, nada permanece. Então aqui, Jesus nos convidando à transformação moral, nos convidando a que nós amemos-nos uns aos outros e façamos ao outro aquilo que nós quereríamos que fosse feito por nós. Então, a gente precisa também ser um pouquinho benevolente conosco, porque às vezes nós achamos que, devido às nossas faltas financeiras, devido às nossas dores, devido aos nossos problemas, devido às nossas mazelas, às vezes nós pensamos que nós não temos nada para dar. Quantas vezes a gente já pensou, mas eu vou doar o quê? Se eu só tenho 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão dentro do armário e ainda falta 10 dias para a gente receber, quinto dia útil, aquele que está empregado. Mas a gente precisa só de alimento? A caridade, ela consiste apenas de comida e roupa? Quantas vezes alguns de nós é convidado a atender uma ligação
de alguém que nos liga. Atualmente a gente fala muito mais pelo WhatsApp do que por ligações. Então quando alguém nos liga, no mínimo às vezes a gente estranha, a não ser os mais velhos, claro que não utilizam tanto ou não utilizam o WhatsApp. Quando alguém nos liga é estranho, pelo menos as minhas filhas sempre falam isso. E mãe, quando tem uma chamada tua, tu é velha, mas não é tão velha assim, é assim que elas me dizem. Quando tem uma chamada tua, a gente fica preocupada, porque de repente alguma coisa aconteceu. E às vezes a gente não está com vontade de atender uma ligação, às vezes alguém manda um áudio e a gente acha que aquele áudio é muito longo e aí a gente não está tão disposto a ouvir. E às vezes a pessoa lá do outro lado que ligou ou que mandou aquele áudio, ela precisa ser ouvida, ela precisa desabafar. Nesse momento de pandemia, tantos irmãos em depressão, tantos irmãos se sentindo tão entristecidos, tantos irmãos se sentindo quase sem esperança e sem expectativa. E quantos de nós podendo auxiliar? Auxiliar com uma ligação, auxiliar com uma música que a gente mande pelo WhatsApp, auxiliar com uma frase engraçada que faça a pessoa sorrir, auxiliar com um WhatsApp, com a SMS, com uma mensagem que lembre a pessoa lá do outro lado que a gente está sentindo saudade, que a gente está com falta do abraço, que a gente está com falta da risada, da gargalhada, de tantas coisas boas que presencialmente nós podemos nos proporcionar, mas que através da internet, esse recurso maravilhoso, que é só nós sabermos usar positivamente, que a gente pode sim, de alguma maneira, também exercer a caridade, de também nos fazermos tão bem, de podermos dizer o quanto o outro, do outro lado, é importante. Mas muitas vezes nós achamos assim, olha, eu não estou 100%, como eu não estou 100%, eu não vou me doar nada, eu não estou tão bem assim. Mas se nós soubéssemos que se a gente está 80% e a gente desse 5% para outra pessoa, a gente ainda ia ficar com 75% bem. E nós não fazemos essa matemática. Nós não temos ainda, muitas vezes, esta real consciência. E me perdoem, não querendo ser ofensiva, mas vivemos um momento, às vezes, bastante egoísta, onde muito mais queremos falar que ouvir. Quem de nós, de novo, a Elaine fazendo pergunta, mas é que eu fui daquelas crianças que perguntavam porquê, do porquê, do porquê. Vocês podem perguntar para minha mãe. Eu dou até o número do telefone dela. Mas por que a gente ainda acha que tem que ser perfeito? Mas por que a gente ainda acha que só nós temos problema? Aconteceu uma certa feita de mandar um WhatsApp para uma amiga. Essa amiga fala muito, mas fala muito mesmo. E eu, de verdade, não mandei áudio. Eu escrevi: oi amiga, como tu está? Essa foi a frase. De verdade, eu senti uma saudade dela e eu fiz essa pergunta. Ela respondeu: o que foi? Falei: foi que eu tô com saudade e eu quero saber como é que tu está. E ela respondeu: o que tu quer? E daí, pela terceira vez, eu falei: nega, eu quero saber como é que tu está, de verdade. Foi só pra esse WhatsApp. E ela me mandou um áudio: ai amiga, desculpa, eu não tô acostumada que as pessoas queiram saber de verdade como é que eu tô. Então eu não tô acostumada. Mas aí ela me mandou um áudio de quase 1 minuto dizendo como é que ela tava. A gente não tá acostumado a querer ouvir. Às vezes, a gente só quer falar. Lembrei de uma história da querida amiga Rose, que alguns conhecem, o Laude conhece bem, nossa Rose Aranha, que ela conta uma história que ela saiu de casa. A Rose tem já uma dorzinha na perna, né, bem com dificuldade, ela caminha, e ela saiu de casa porque ela tinha que ir ali na lotérica para pagar uma conta da luz. E ela foi caminhando, né, rapidinho, e ficou na fila. E aí tinha uma senhora que se virou para trás na fila, isso antes da pandemia, e com todas as suas dores,
desabafou, falou com toda a sua vida, dos seus filhos, dos seus netos. Aquela senhora estava com o coraçãozinho cheio de dor e desabafou, desabafou, desabafou. A Rose carinhosamente a ouviu, não deu conselhos, mas a ouviu, disse que estes infortúnios eles são passageiros, e ela viu que essa senhora estava só pelo fato de ter falado, sei lá, 15, 20 minutos, voltou, estava sorrindo e se sentindo mais aliviada. Quando chegou a vez da Rose no caixa, ela viu que ela tinha esquecido a conta de luz em casa. Ou seja, muito provavelmente a espiritualidade maior conduziu a nossa amiga para aquela lotérica, para que aquela irmã pudesse ter com quem desabafar, visto que dentro da sua fala ela relatava que ninguém queria lhe ouvir, nem os seus filhos, nem os seus netos. E ouvir, queridos irmãos, também é caridade. Afinal de contas, nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então, que a gente tenha benevolência conosco mesmo para entender que nós não precisamos ter ou estar com a vida perfeita para poder auxiliar o próximo. Podeis fazer a caridade com bons pensamentos, com preces, se permitir então ouvir o outro e, acima de tudo, nos entregar com respeito, com carinho, com amor para com todas as pessoas que se aproximarem de nós. Outro item extremamente importante dentro desse capítulo é a piedade. Aqui, na piedade, nos convida a deixar o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Seja afetuoso com o teu próximo, respeita, procura não julgar, procura amar. Ser afetuoso e ser piedoso, isso me lembra também que nós não podemos nos permitir sermos frios o tempo todo. O que acontece? Nós não temos as moedas, o quilo de arroz, o alimento para nós distribuirmos para todo mundo. Mas nós também precisamos entender que não é normal nós nos acostumarmos a quase, por exemplo, passar por cima daqueles irmãos. Se a gente vai no centro, por exemplo, de Porto Alegre, de manhã, quando a gente chegava para trabalhar, quantas vezes debaixo das marquises, tantos irmãos deitados, tapadinhos com seus papelões para se agasalhar. Aqui não é um convite para o julgamento, nós não estamos aqui nessa reflexão para falarmos que estes irmãos, alguns, decidiram assim em função de alguns dos seus vícios, mas a piedade nos lembra que não é comum, que não é normal, que não pode ser normal nós não vermos estes irmãos. E o ver não é só com os olhos, porque os nossos olhos se acostumam a ver e nós não fazermos nada. Mas uma pergunta pesada para nós, ela engloba primeiro aqui a Elaine, quem de nós tem coragem de sentar do lado deste irmão e lhe dar um abraço? Quem de nós tem coragem de olhar de verdade no olho desse irmão e lhe perguntar como ele está? E de novo, não é um julgamento, são auto-reflexões, porque nós nos acostumamos com as nossas dificuldades, mas muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para a dificuldade dos nossos irmãos. Ainda no capítulo temos o item que fala sobre a ingratidão. E aqui é bem delicado para alguns de nós, pois ingratidão é o inverso de gratidão. Quando alguém então nos faz alguma coisa muito linda, alguns gestos de amor, de carinho, de respeito, nós nos enchemos de amor, nós nos enchemos de caridade. Mas às vezes nós
também praticamos tantas coisas boas, tantas coisas bonitas, mas às vezes a gente espera que venha uma retribuição e que a retribuição venha aqui, neste mundo. E aí a gente faz, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma festa surpresa para minha família, vai ser lindo, vai ser encantador, vai ser maravilhoso, o meu irmão vai ficar muito grato, o meu irmão vai ficar muito feliz. E o irmão fica do seu jeito, grato, feliz, mas ele só sorri, ele não faz declarações incríveis, ele não sobe no palco para fazer um discurso inflamado de gratidão àquela pessoa. Ele está feliz, cada um de nós tem o seu jeito. E aí nós nos magoamos, nós nos fechamos, nós ficamos cheios de dor, nós ficamos cheios de rancor. Nós esperávamos muito mais daquela pessoa. Quantas vezes a gente fala ou ouve, eu nunca esperava isso do fulano ou da fulana. A gente faz uma ação boa e inconscientemente espera que venha uma gratidão, um agradecimento profundo, uma festa de retribuição. Mas a verdadeira caridade consiste em se entregar, em se doar, sem esperar absolutamente nada em troca. E quando nós falamos sobre isso, às vezes, algumas pessoas dizem, mas está errado esperar uma contrapartida? Deveria, pois nós somos convidados a amar. Jesus nos amou, se exemplificou, porque mais bonito e importante do que falar é agir. E ele andava com as suas sandálias simples, e ele entregava o melhor, seja o amor, seja o perdão, e ele falava sobre perdão, e ele falava sobre respeito. E se nós buscarmos em todo o Evangelho, nós não encontraremos trecho onde Jesus nos convida a uma barganha de eu farei assim, se você fizer assim. A ingratidão ainda é algo muito ingênuo que nós temos dentro de nós. Pensemos sobre isso. Nos lembremos que nós não devemos esperar absolutamente nada em troca. Devemos apenas nos entregar com amor. Nos encaminhando, começando a nos organizarmos para as partes e os itens finais, nós gostaríamos de citar aqui, dentro dos exemplos, os infortúnios ocultos, ou seja, tanta coisa boa que acontece e que quem doa, as pessoas, os gestos, o amor, o dinheiro, o alimento, quem doa de verdade, com respeito, com amor, não está preocupado em aparecer bem feito, bem postado na rede social. Não está errado se a gente fizer e estimular a caridade social, a arrecadação da cesta básica. Não está errado em fazermos isso nas redes sociais. Aqui o que fica é o sentimento verdadeiro de nós não fazermos exibicionismo de algumas questões. Então, dentro do Evangelho tem um texto muito bonito sobre uma mulher e diz assim: quem é essa mulher de andar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Ela entra numa casa de aparência sórdida, onde ela é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com muito respeito. Aonde vai esta mulher? Ela sobe até o fundo. Lá mora uma mãe de família, cheia de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar.
porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a essa senhora, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material repugnará. É importante essa citação do Evangelho que nos fala da caridade verdadeira. E tem mais. Por que essa senhora se veste de maneira tão simples? Ela é abastada. É porque ela não quer insultar a miséria com o seu luxo. Porque ela se faz acompanhar da sua filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. E mais uma coisa, é assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma na sua filha a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita essa mãe? O que importa? É isso que nos diz o Evangelho. Não importa a nossa religião. Não importa. Que bom se a temos, mas tudo bem se não a tivermos. O que importa é a verdadeira caridade. O que importa é o verdadeiro amor. Então, nós não devemos apenas fazer o bem para quem pensa como nós. Seria tão fácil se nós falássemos, conversássemos e nos entendêssemos apenas com quem pensa parecido com a gente. A gente fala no aspecto de religião, mas dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, nas instituições religiosas a qual somos vinculados. Será que a gente só fala e vai concordar com quem concorda conosco? Às vezes, mesmo não concordando, mas respeitar a diferença da palavra também é caridade. E também está diretamente empregado no amor, no perdão e na benevolência. Então, queridos irmãos, essas são apenas algumas citações deste capítulo que é tão rico e que Jesus tão amorosamente nos faz convites. Vivemos um período agora, dentro da pandemia, de muitos medos, de muitas dúvidas, de muitas incertezas, de muitos não saberes. Não sabemos até quando teremos que andar de máscara, não sabemos até quando não poderemos nos abraçar fisicamente, não sabemos até quando o álcool em gel vai fazer parte da nossa rotina constante. Quando que nós pensaríamos que amar de verdade muitas vezes consiste em todos esses cuidados, de lavar bem as mãos, de passar o álcool em gel, de usar a máscara, de respeitar o distanciamento, que por amor tantos de nós não está abraçando de perto as suas mãezinhas idosas, não está se deslocando tão frequentemente na rua. Aqui mesmo nessa casa maravilhosa, os idosos não podem, não devem, por orientação, para cuidado da sua própria saúde, não devem estar aqui. Estamos em quantidade limitada fisicamente falando, mas a casa cheia da espiritualidade maior. Quantos de nós, com tantos cuidados, nunca imaginávamos que passaríamos por esses infortúnios atuais? E nós, alguns, nos sentimos convidados à reflexão, à transformação, mas alguns de nós nos sentimos verdadeiramente arrastados à transformação, à mudança, à adaptação. E que bom que nós consigamos nos transformar e respeitar o outro neste momento de cuidado, de transformação, que também é verdadeira caridade, que também é gesto de verdadeiro amor.
mas tenhamos amor conosco, tenhamos amor e respeito conosco, de respeitarmos também as nossas limitações, de respeitarmos que cada um de nós tem o tempo de despertar, que nós possamos esperar, mas não a espera de braços cruzados, a espera da esperança, a espera da transformação, a espera do amor, a espera da fé. Que nós tenhamos a consciência a cada dia de que estas reformas que em alguns lares estão acontecendo, que a melhor e maior reforma possa acontecer dentro de nós mesmos, dentro da nossa consciência e dentro dos nossos corações. Para nós, então, nos encaminharmos para o final, peço com carinho, com respeito de todos, alguns minutos para expor uma poesia por Maria Dolores, do livro Assembleia de Luz, psicografia de Chico Xavier, de autores diversos. Molhar a garganta um pouquinho. Ah, coração fadigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé. Trabalha, espera, confia. Por mais lutes, mais avanças, em triste espinhosa via. Não esmoreças, contudo, trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor, que se anuncia. Não te afundes em revolta, trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia, mesmo assim prossegue à frente, trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia, desculpa, servindo mais, trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia, não faltes a paciência, trabalha, espera, confia. Sonhaste calma, aventura e sofres em demasia, no entanto, aguarda o futuro, trabalha, espera, confia. Não tema nem desesperes, toda sombra é fugidia, o sol brilha, a nuvem passa, trabalha, espera, confia. Para a cura da ansiedade, angústia, melancolia, usa a receita de sempre, trabalha, espera, confia. Cada manhã Deus te fala, na bênção do novo dia. Se queres felicidade, trabalha, espera, confia. Que nós tenhamos verdadeira fé e que possamos, de verdade, trabalhar, esperar e confiar. Muito obrigada a todos os irmãos que usaram da sua caridade para nos ouvir na noite de hoje. Aos irmãos que estão aqui na nossa Sociedade Espírita São Pedro, aos irmãos que nos acompanharam pelo Facebook e pelo Instagram, muito boa noite a todos.